A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo remido e lavado, povo evangélico, compromissado com o Evangelho. Falar sobre um tema, que é a Igreja do Caminho e a Igreja da Intimidade. O que é a Igreja do Caminho? A Igreja do Caminho pertence a ela aquele crente, aquele servo de Deus que através do Evangelho aceitou Jesus e passou a amar a Jesus, a obedecer, a viver para Deus, né? Mas não tem um dom, não tem eloquência, não tem uma chamada ministerial, mas é aquele crente fiel, que ama o céu, cheio de esperança, que ama a volta de Jesus. Esse é o crente do caminho. É chamado também de o rebanho, né? O rebanho comum, o rebanho que está no pasto do Senhor, o rebanho pastoreado por Jesus. A igreja da intimidade é aqueles tirados do meio do rebanho, chamados e que deseja conhecer mais, se aprofundar mais, chegar mais perto. Lembra que Deus disse assim: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Então aquele que, como Pedro e João, que disseram assim: deixemos as mesas, deixemos o serviço social, deixemos, porque o serviço social qualquer ovelha pode fazer. Deixemos essa ocupação de bens materiais, ocupação material, ocupação social, e vamos nos ocupar agora só com o espiritual. Porque Pedro e João viu que se eles fossem para a intimidade, eles teriam muito mais condição de abençoar o povo, de abençoar o rebanho, E então eles foram para a intimidade com Deus através da oração e da palavra. Aí sim, os da intimidade recebem os dons do Espírito, recebem poder, recebem autoridade para fazer. Aí eles curam as ovelhas, eles abençoam as ovelhas, eles resolvem, solucionam o problema das ovelhas através do Espírito Santo e através da intimidade com o Espírito Santo. E aí eles são revelados, não é? As coisas, e eles pregam, e eles fazem a obra, e o rebanho fica abençoado. Mas é preciso saber o seguinte, que a igreja da intimidade não é melhor do que a igreja do caminho. Só mesmo decidiram, né? Tomaram a decisão de ser maiores abençoador. Inclusive disse Jesus que aquele que quiser ser maior tem que ser criança, né? Como criança. Aquele que quanto maior a responsabilidade, mais servo se torna. Como ser a igreja da intimidade? Porque o desejo de todo crente é de poder abençoar o rebanho, abençoar a igreja, né? Livrar a igreja de vales, de problemas difíceis, casais, famílias inteiras, pessoas doentes, desejo de todo crente. Mas para isso acontecer, ele precisa estar no número da igreja da intimidade. Mas se você só deseja mesmo ir para o céu, orar com Jesus, que é muito melhor, né? Basta ser crente do caminho, ser crente
convencido pelo Evangelho. Hoje eu ouvi um áudio, eu sei que todos ouviram, de uma certa revelação de uma pastora. Naquele áudio, é por isso que eu digo, irmão, não vai postando qualquer áudio de revelação. Naquela revelação, que ela diz que os evangélicos pensam que só eles são salvos. Mas é salvo quem Deus quiser que seja salvo. Que teologia incrível! Essa teologia não é bíblica, não. Porque, para começar, o que é evangélico? Evangélico é aqueles que têm compromisso com o evangelho. Pode ser que algum evangélico está na igreja, mas não tem compromisso. Mas essa expressão evangélico é aqueles que se rendeu ao evangelho. E o que a Bíblia diz? Que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvo é só aquele que se envolve com o evangelho. E a pessoa disse assim, vai ser salvo quem Deus quer, quem Deus quiser que seja salvo. Não é bem assim. Sabe quem Deus quer que seja salvo? É aqueles que se comprometem com o plano dele, o projeto dele. Qual é o projeto dele? E em nenhum outro há salvação. A única salvação é em Jesus. É esse que Deus quer que seja salvo. Aqueles que aceitam Jesus se comprometem com o Evangelho. Então, se você é comprometido, irmão, você é a igreja do caminho, que está caminhando para o céu. Né? Jesus falou assim, eu sou a porta. Eles entraram por mim. São poucos que entram. Mas se você quer ser, além de crente do caminho, ser um crente da intimidade, e se tornar um profeta para abençoar o povo, aí você tem que dar tempo ao Espírito Santo. Você tem que ser amigo do Espírito Santo, voltar para ele e às vezes deixar de correria, não é? Para ter e começar a ser, a buscar o ser. Porque às vezes corremos demais nesta vida atrás de coisas supérfluas, atrás de coisas que não acompanham a gente nem até no túmulo, não é? Se você quer ser crente da intimidade, você precisa dar tempo, tomar tempo para Deus, se deleitar em Deus, momentos, dias inteiros com Deus, semanas inteiras com Deus. Aí sim, aí você vai se tornar um crente da intimidade e um abençoador do rebanho, né? Muitos vão chegar no final da vida e dizer, eu podia ter feito muito mais, mas aí já é tarde. Mas enquanto é hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Volte para a oração, irmão. Passe 2, 3, 4, 5, 6 horas orando todo dia. Leia a Bíblia assim como quem está comendo manjar. Como quem está com muita fome e encontrou um manjar para comer. Coma com vontade, se alimente da palavra, sacie a sua alma com a palavra e você vai ver. Você se tornará um crente da intimidade com o Espírito Santo. O amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Tenha uma semana de vitória, amados irmãos. Não tenha medo daqueles que aproveitam que já que o povo está abatido pelo emocional e aí fica causando mais temor ainda ao povo. Mas o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, a quem me recearei? Não precisa querer meter medo na igreja, a igreja está preparada. Deus não nos deu espírito de temor, de medo, Ele nos deu espírito de ousadia. A igreja está preparada para o que der e vier. Ainda que Ele me mate, eu continuo esperando nele. E isso quer dizer o seguinte, ainda que Ele permita que eu morra com uma certa tribulação, mas eu morro esperando nele. Os patriarcas, os profetas, todos morreram na esperança.
e estão nos aguardando lá no paraíso, né? Que Deus abençoe a todos. Tenha uma semana de vitória no nome de Jesus.